Estamos na cidade de Santa Cruz da Venerada, onde acontece a famosa Romaria. Viemos conferir a celebração do Frei Severino, que atualmente está morando na cidade de Catolé do Rocha, na paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Vou falar com o Frei, primeiramente pedir a sua bênção, Frei, e dizer que é um prazer vir aqui na celebração. Frei, primeiramente eu gostaria de perguntar ao senhor o que é ser católico verdadeiramente, um verdadeiro cristão. Boa noite. Boa noite. Ser católico significa, antes de mais nada, pertencer à igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra católico significa segundo a totalidade, não é? Quer dizer, aquela igreja que pertence, ou melhor, que possui todos os sinais, todos os elementos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser católico significa ter a verdade cristã completa. Não a verdade cristã pela metade ou alguns elementos, mas ter a verdade completa. Podemos assim dizer, toda a riqueza da fé cristã em toda a sua plenitude, sem faltar nenhum elemento. Então, assim, podemos dizer assim que ser católico significa, antes de mais nada, ter a verdade plena do Evangelho, ou o Evangelho pleno. Frei Severino, a igreja tem mudado a cada dia que passa, sim ou não? Bom, a igreja, na verdade, ela tem, antes de mais nada, ser fiel a Jesus Cristo, não é? Se a igreja tem que mudar, eu diria que a igreja, em alguns aspectos, ou naquilo que é essencial, não pode mudar nunca, não é? Porque a igreja, ela deve ter a seguinte atitude: ouvir com piedade, guardar com santidade e transmitir com fidelidade aquilo que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho não se pode mudar. Por exemplo, nós não podemos mudar o fato de que Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separe. O casamento é uma união, podemos dizer assim, permanente, não é uma experiência. Isso quem nos ensinou foi Jesus. E a igreja em nenhum momento tutubiou e irá mudar essa verdade de fé. Por exemplo, a fé na Eucaristia foi sempre a mesma. Nós cremos na presença real de Jesus desde o início até os dias de hoje. Então, naquilo que é essencial, a igreja não muda e não poderá mudar. Não, nos aspectos acidentais, circunstanciais, obviamente muda, não é? Uma época a igreja só cantava gregoriano. Hoje, depois veio a polifonia, hoje temos guitarra, baixo. Bom, isso podemos mudar, são elementos, vamos dizer assim, circunstanciais, periférico, mas no essencial a igreja não pode mudar, nem vai mudar nunca. Falando em igreja, qual é o significado da celebração da Santa Missa, né? Podemos dizer assim. Na celebração da Santa Missa nós fazemos memória da morte e ressurreição de Jesus. A missa é, sobretudo, uma celebração pascal, onde nós recordamos o sacrifício de Cristo. Jesus que morreu pelos nossos pecados, pela nossa salvação, mas que o Pai o ressuscitou dos mortos e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então nós celebramos, antes de mais nada, o sacrifício de Cristo, o mistério pascal. Frei, ano da fé, ano na vinda do que o Papa Francisco visitou a essa terra de Santa Cruz, o que representou para o senhor, como frade da Fraternidade dos Frades Menores Capuchinhos, a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil? Bom, normalmente as pessoas pensam, imaginam que a igreja, sendo uma instituição de 12 mil anos, associam a igreja à ancianidade. Mas é verdade, existem muitos anciãos na igreja, mas a igreja também tem um rosto jovem, porque a fé, como você perguntava mesmo, a fé deve ser transmitida para as novas gerações. E nós percebemos que as profecias sobre o fim da igreja, ou que a igreja não teria muito futuro, elas se mostram infundadas, né? Na verdade, nós vemos que a igreja ela se manteve e se mantém, porque a fé é transmitida para as novas gerações. Frei, algumas pessoas dizem: hoje eu também sei com fé, mas o que é fé mesmo? Fé, a palavra fé tem dois sentidos. Fé significa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Fé significa confiança. Mas fé também significa aquele conjunto de verdades deixadas por Jesus. Aquela fé apostólica, aqueles ensinamentos apostólicos. E a igreja é guardiã dessa fé. A igreja é aquela que confia em Cristo, que coloca a sua confiança no Senhor, e a igreja é aquela que é depositária da fé, ou seja, daquelas verdades, daquele conjunto de verdades de moral e de fé e de aspectos, vamos dizer assim, dogmáticos, que nos foram transmitidas pelos apóstolos e que nós a conservamos, né? O apóstolo dizia na leitura de domingo passado: ficar firmes na fé que recebeste. Frei, para encerrar essa entrevista aqui, qual é a mensagem que o senhor deixa às pessoas que vão assistir? Porque hoje o senhor falou aqui na celebração o pecado, né? Fala o pecado, algumas pessoas dizem, hoje eu não tenho mais jeito. Vem até aquela passagem do filho pródigo. O que é que o senhor fala, a mensagem às pessoas que vão assistir essa entrevista santa e abençoada com o senhor? Nós queremos agradecer pelo espaço aqui do senhor ceder essa entrevista à nossa imprensa. Bom, a mensagem é muito simples. Não existe pecado sem perdão. Todo pecado tem perdão. Eu diria assim que o diabo diz duas mentiras ao homem. Primeiro, o diabo diz que o homem não tem pecado. Quando as pessoas dizem, eu não tenho pecado, eu não faço nada errado, eu não gosto de mentir, eu não roubo, eu não mato, eu não me embriago, como se as pessoas não tivessem pecado. Mas essa é uma mentira. A palavra de Deus nos diz, na carta aos Romanos 3:23, todos pecaram e privados estão da glória de Deus, mas são salvos gratuitamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma mentira. A segunda mentira é que quando as pessoas se dão conta de que tem um erro, que estão no erro, o inimigo coloca no seu coração, bom, eu estou errado, eu tenho um pecado, mas eu não tenho jeito, não tem solução para o meu problema. Essa é uma outra mentira do inimigo, que a gente desmascara com a verdade do Evangelho. Então, não existe pecado sem perdão. O que existe, na verdade, é pecador sem arrependimento. Pecador sem arrependimento. Então, nós podemos entender e compreender que todo pecado tem perdão. A Bíblia fala, é verdade, de um pecado sem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? É aquela pessoa que não reconhece que precisa da graça de Deus, que não confia. Então, nem Deus pode perdoar quem não quer ser perdoado, não é? A força e a graça de Deus tem como limite o nosso arbítrio, o livre-arbítrio. Mas, como você citou o filho pródigo, o pai nos espera, o pai nos aguarda, e na casa do pai tem sandália e anel para todos os seus filhos. Então nós precisamos uma única coisa: confiar na misericórdia de Deus. Nossos pecados, não existe pecado que seja maior do que a bondade e a misericórdia do Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor, confia em Deus, não é? Ele tem perdão e misericórdia, não é? Na casa do Pai há acolhida e há amor para todos nós. Então eu diria que a coisa mais importante é confiar no perdão e na bondade do Senhor. Que cada um confie, que cada um entenda que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é bom, justo e fiel para nos perdoar, não é? Que o Senhor nos dê essa consciência e nós possamos acorrer para Cristo, acorrer para os sacramentos e experimentar o amor e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Para nós terminar, uma palavra de esperança, Frei. Uma palavra de esperança. Bom, a nossa esperança é Cristo. Cristo é a nossa esperança. Nós temos uma viva esperança e nossa esperança é o Senhor, é a nossa âncora e nele nós estamos firmes. Uma grande mulher. A bendita Virgem, não é? Um grande homem, Frei. Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior de todos, porque Ele é o homem segundo o projeto de Deus. Quem quiser ser um bom homem, olhe para Cristo. Todo homem deve chegar à estatura de Cristo, não é? Ele é o modelo, ele é o protótipo, ele é
o plano de Deus para cada um de nós, para todo e qualquer homem, um homem perfeito, porque humano como Jesus, só sendo Deus. Estamos terminando essa entrevista tão abençoada aqui. Gostaria que o Frei desse a bênção a todos que vão assistir essa bela entrevista santa e abençoada aqui, diretamente da cidade de Santa Cruz da Venerada, como eu falei, a tradicional romaria que acontece aqui. Então, a bênção é que cada um possa confiar no Senhor. Eu darei a bênção de Arão. O Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre a sua face, tenha compaixão de vós, volva para vós esse olhar de Pai, vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus vos abençoe.